Deus foi banido da universidade? No mundo antigo, o reconhecimento da existência de um ser criador era grandemente majoritária como explicação da natureza, o que se observa pela literatura, arqueologia, filosofia e história. A visão tradicional da existência de um ser inteligente criador de todas as coisas começou a mudar a partir de tempos históricos relativamente recentes, quando surgiu a crença de que os fenômenos naturais seriam explicáveis unicamente a partir de causas e efeitos físicos. O método científico estabelecido por Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton baseou-se nesse tipo de compreensão para gerar um sem número de ideais filosóficos, modelos matemáticos e de experimentação que buscavam justificar a natureza das coisas. Mesmo assim, os precursores dessa maneira de pensar ainda mantinham o reconhecimento da existência de Deus e da alma humana. Entretanto, aos poucos, essa visão de mundo foi sendo marginalizada e, já no início dos nossos tempos, a crença no materialismo científico assumiu uma presença hegemônica entre os intelectuais. Como se vê pela famosa afirmação de Nietzsche: Deus está morto. Essa afirmação, usada pela primeira vez em sua obra Die Fröhliche Wissenschaft, A Ciência Alegre, de 1882, era uma imperativa declaração. A crença em um ser divino não tinha mais significado para eles, os intelectuais que influíram grandemente a humanidade. A partir dos séculos XVII e XVIII, os personagens mais influentes dos grandes estados ocidentais passaram a confiar cada vez mais nas ciências, havendo um grande progresso no conhecimento da física, geologia, zootecnia, medicina, entre outras. Até a segunda metade do século XVIII, a explicação predominante na Europa para a origem da vida e do homem considerava a ação de um Criador conforme o relato bíblico. Porém, pouco a pouco, o materialismo científico passou a situar-se na base central da ideologia da sociedade ocidental. Entre a parte final do século XVIII e o início do século XIX, o transformismo, mais tarde conhecido como evolucionismo, começou a implantar-se como uma espécie de alternativa científica à narração bíblica sobre as origens do homem, primeiramente entre um número reduzido de pessoas eruditas. Charles Darwin, juntamente com Alfred Wallace, estabeleceram a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Argumento amplamente aceito e considerado um conceito fundamental no mundo científico, e propuseram a teoria de que os ramos evolutivos são resultados de seleção natural e sexual, onde a luta pela sobrevivência resulta em consequências similares às da seleção artificial. Seu livro de 1859, A Origem das Espécies, causou espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas experimentou uma grande aceitação nas décadas seguintes, superando a rejeição que os cientistas tinham pela transmutação de espécies. A teoria de Darwin é considerada hoje pela ciência como um mecanismo unificador que explica a vida e a diversidade na Terra. Durante todo o século XIX, o debate em torno da origem natural do ser humano ficou marcado profundamente, em diversos países, por uma confrontação mais emocional e ideológica do que racional. O evolucionismo materialista e progressista das ciências naturais foi ganhando espaço sobre o conhecimento científico tradicional, baseado na evidência da existência de um Criador. Uma das principais necessidades desse discurso materialista era o descrédito do relato do livro de Gênesis. Assim, observam-se claras tentativas em escritores como Wallace, Lamarck e Darwin, e outros que os seguiram, de desconstruir o reconhecimento de um ser criador. Preparando o terreno para que a linguagem materialista das ciências biológicas, baseadas nos princípios do evolucionismo, pudesse ser a voz legítima da origem da vida e do universo.
continuará. A verdadeira ciência leva a Deus.